Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News de análises estratégicas, fatos relevantes para o país. Nesse Chester News Economia, eu queria falar sobre por que tem tanta inflação, por que está acontecendo com a economia mundial para estar esse caos todo, muita gente não entende, há muita especulação, enfim. Eu gosto muito de economia, eu já li muitos livros de economia, eu não sou formado na área de economia, mas eu acompanho economia há mais de 20 anos, eu gosto de fazer projeções econômicas, eu acertei a crise de 2008, fui um dos poucos que previu a crise de 2008, acertei, inclusive no grupo de economia do Orkut, tinha lá, no grupo de economia que eu falei que ia ter a crise, antes ainda dos fóruns, do UOL, antes de existir rede social, enfim, eu já debati economia na internet e eu era do grupo de Facebook da economia, que é do economista Otávio Canuto, que era do Banco Mundial. Lá eu conheci vários economistas que são amigos meus do Facebook, virtuais. Tem vários economistas de renome nesse grupo de Facebook, que tem quase 40 mil membros, E eu já aprendi muito nesse grupo de economia e eu, inclusive, nessa pandemia, em 2020, nesse ano, em março, eu fui expulso do grupo, porque na época eu falei que ia dar inflação mundial. Por que eu falei isso? Em março, eu me imaginei, o lockdown, tipo, as pessoas estão em vários países do mundo sem poder produzir. Quando a economia fosse reaberta, a pandemia acabasse no resto do mundo, o livro de economia básico do Mankin, que é um manual de economia mais usado no mundo inteiro nas universidades, fala em terremotos, catástrofes naturais, Segunda Guerra Mundial, tsunami, terremoto. Quando tem um abalo na produção da economia, há surtos de hiperinflação. O que aconteceu? Eu falei isso no grupo de economia. Os economistas lá ficaram, você tá maluco, vai dar deflação, não sei o quê. Inclusive na época eu falei que o Banco Central naquela época tinha que se antecipar a esse possível surto inflacionário e aumentar a inflação preventivamente. Eu fui chamado de maluco, Hoje tá aí, para quem quiser ver, o mundo inteiro tá com um surto de hiperinflação igual o manual básico de economia, que todo estudante de economia do primeiro ano sabe. Eu falei lá, os caras me humilharam, inclusive me expulsaram. Eu fiquei bem chateado porque eu gostava de acompanhar o grupo, fui expulso do grupo, também não quero voltar também, enfim. Eu falei que ia dar hiperinflação. Por quê? Eles se sentiram ofendidos porque eu falei uma crítica aos economistas. Eu falei, se você é economista, você tem um dever social de avisar a sociedade, do que vai acontecer. A maioria dos economistas atuais, eles não fazem previsão e quando faz, costuma errar. Então, assim, eu acho legal, não sou economista, só que eles se sentiram ofendidos. Eu falei, não, depois que acontece, é igual agora, por exemplo, agora tá com a inflação, aí o cara lá vai na Globo News, na CNN e fala, estamos com inflação. Eu falei verdade, eu falei, se você é um economista e só fala depois que acontecem as coisas, você vira praticamente um contador ou um historiador. Porque o historiador fala do passado. Teve inflação. O que adianta? Você tira todo o mérito que é da função do economista avisar a sociedade do que pode acontecer. Eu falei antes, eu peço até desculpa, eu fui realmente um pouco agressivo, porque eu fiquei com raiva, é uma pandemia e os economistas eles têm uma função digna de alertar a sociedade e explicar o que está acontecendo. E eu falei que ia dar hiperinflação, falei para o Banco Central aumentar o juro naquela época, o que eu ganhei? Eu fui expulso do grupo, chamado de maluco. Agora, não que eu queira me gabar, meu ego, nada disso, mas todo mundo está vendo a inflação. O que eu queria, na verdade, não é falar que eu acertei, que eu sou foda, não é isso. Eu queria dizer o seguinte, o que está dando de problema na inflação, no Brasil principalmente, que está pegando, é a questão do combustível. Por quê? O combustível e o câmbio. Muita gente está achando que a gasolina, o álcool está caro por causa do ICMS, da inflação, e na verdade tem a ver com o câmbio. O dólar está mais de 5 e pouco. Isso faz o barril do petróleo, que é cotado em dólar, porque quando
na época da Dilma em 2016, o barril era 70 dólares, agora está 80 dólares. Só que 80 dólares com um dólar a 5,30 e pouco, fica muito caro o barril em reais, entendeu? Então por isso que o litro da gasolina está muito caro, tem a ver com o câmbio, né? Na minha opinião, com todo respeito, eu apoio Paulo Guedes, apoio Bolsonaro, mas se o câmbio não cair, né, não adianta ele ficar brigando com o Banco Central para aumentar os juros aí, porque também há um limite para aumentar os juros para conter a inflação. Muito da inflação está vindo pelo câmbio. O euro está 6,40 quase e o dólar 5,40. Não tem nenhum problema comprar dólar, o Banco Central, para baixar a cotação. Um dólar muito alto, e o Paulo Guedes começou a falar que o dólar tem que ser alto mesmo. Não pode acontecer isso, não existe isso do ministro da Economia escolher um valor alto para o dólar, né? Tudo bem, eu não sou nada contra quem exporta, mas isso, né, um carro popular custar 100 mil reais, desindustrializar o país, né? O Brasil é muito grande, ele não pode ter um dólar alto demais assim, que gera inflação nos produtos, empobrecimento geral da população. Na minha opinião, sinceramente, se o Paulo Guedes e o Campos Neto do Banco Central não conseguir dominar a inflação e dominar o câmbio para o câmbio baixar, sinceramente eu acho que o Bolsonaro vai perder a eleição. Bolsonaro, se você estiver ouvindo meu vídeo, é o seguinte: você não sabe, você falou que não gosta, não sabe de economia, eu gosto, acompanho. É simples, se os juros não der conta de acabar com a inflação e o câmbio, que está dando muita inflação porque o dólar está alto, se o dólar não baixar, você vai perder a reeleição, é isso. Não estou querendo dizer para você brigar com o Paulo Guedes, ele tirar o Paulo Guedes, que eu acho que ele é essencial. Mas na questão do câmbio, se não tiver uma queda do dólar, a inflação não vai baixar, aumento dos juros do Banco Central vai aumentar a dívida, porque quando cada pontinho que aumenta nos juros lá da Selic, aumenta bilhões a dívida. Então começa a criar problema fiscal que se auto-retroalimenta. Então é isso, eu acho que o câmbio tem que normalizar. O câmbio ali, para parar com a inflação, tinha que ser ali uns 4,50 o dólar. Tá muito alto o dólar. Isso tá dando uma inflação, já era esperado hiperinflação. Eu avisei isso antes, não porque eu quero me gabar, mas era o mais esperado. A economia toda mundial travada, em grandes catástrofes, há risco de hiperinflação. O Banco Central já tinha que ter levado a sério o que eu falei, se antecipado, entendeu? Agora, por exemplo, tinha que ter aumentado o juro antes, não? Quando eu falei, agora que acabou a pandemia, era a hora de baixar os juros, não de aumentar. Perdeu aí o tempo do negócio, agora vai ficar mais difícil. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Em resumo, se o dólar não cair para uns 4,50, o Bolsonaro vai perder a reeleição, porque a inflação vai ficar tão alta, o barril em dólar, em reais, vai ficar tão alto que a inflação, o combustível tem um peso muito grande nos transportes, na inflação, na passagem do ônibus, afeta todo mundo. Se o dólar não cair, quem cai vai ser o Bolsonaro. Eu até criei um meme, mas se o dólar não cair, quem cai é o Bolsonaro. É isso. Um abraço a todos.